Bate-papo Novo Tempo, aqui na nossa revista Novo Tempo. São 4h01, uma excelente tarde para você. Obrigada pela companhia. Você que está chegando agora, só estava esperando o bate-papo começar? Muito bem, obrigada pela sintonia, pela presença aqui através da sintonia do rádio. A Natasha já está comigo. Boa tarde, Natasha. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes, pessoal do Facebook que acompanha com a gente. Vamos dar um jeitinho aqui no microfone da Natasha. No microfone da Natasha, vamos explorar certo agora. Fala um oi. Oi. Tá, um oi, mas a gente vai consertando por aqui. Vamos. Enquanto isso, você vai participando com a gente, enviando a sua dúvida, a sua participação através do nosso WhatsApp no 998 20 7343. Quando ela fala, bate som. Não, pode falar, tá certo. Pode falar. A gente está resolvendo aqui um probleminha no meu microfone. Pode jogar o nome. 4 e 2, já a Natasha está com a novidade, não é? Você, na verdade, está com a novidade. Isso. Conta pra gente. Bom, nós vamos realizar uma vivência presencial para a gente poder ajudar vocês a desenvolver a autoestima. E nós teremos 2 turmas. Vamos fazer 2 turmas presenciais. Vai acontecer aqui em Nova Venécia, no Espaço Gaia. E uma turma é na quarta-feira, dia 8, né, Gisele? Confere para mim. Dia 8 e 12. Isso. Então, dia 8, que é uma quarta-feira, e dia 12 do 11, que é um domingo. Então, no dia 8 de novembro, quarta-feira, de 7 às 10 da noite. E no dia 12, que é domingo, de 9 ao meio-dia. Uma vivência prática para desenvolver a autoestima. É um momento delicioso. E tem prêmios, tem benefícios para os ouvintes da Rádio Novo Tempo e para o pessoal que acompanha a gente no Facebook. Então, quem quiser participar, tem condições especiais para vocês. Pode entrar em contato até o final do dia de hoje. Lembrando que são apenas 10 vagas por turma. Então, é uma turma pequenininha, tem que correr. Quem tiver interesse tem que correr. Entre em contato com a gente. Pode ser pelo meu WhatsApp, pode ser pelo meu Facebook, ou pode fazer contato aqui com a rádio, dizendo que você tem interesse em participar e fala que você quer o seu bônus, tá? Bônus de ouvinte da Rádio Novo Tempo. Isso é bom demais. E quem participar vai ter, tá ouvindo, né? Vai ter desconto para você. Então você precisa entrar em contato agora no nosso WhatsApp primeiro para a gente transmitir para a Natasha. Você já falou o seu? Posso falar o meu também. O meu é 997144912. Só mandar uma mensagem dizendo que você quer o seu bônus de ouvinte da Rádio Novo Tempo. Ótimo, agora sim. Vamos então fazer um bate-papo aqui. Vamos falar sobre desapego emocional. Eu achei super interessante esse tema. Já tem uma galera participando. Aí no Facebook já estamos online? Sim, estamos online. Temos aqui muitas pessoas participando. Um beijo para todos que estão no Facebook. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou mandar oi para vocês daqui a pouco, tá bom? A gente manda um oi já já. 4 e 5 aqui na nossa revista, nosso bate-papo. Vamos lá, Natasha. É fácil compreender o sentido de desapego quando pensamos em desapegar de algumas coisas, né? Mas, além disso, ao que mais somos apegados? O que a gente mais se apega? Então, quando a gente fala de desapegar, né, é fácil pensar em desapegar de objetos, né, de coisas, mas nós também temos apego àquilo que é intangível, aquilo que não se pode tocar. Por exemplo, nós nos apegamos aos sentimentos que temos pelas pessoas. Isso é verdade. Né? Nos apegamos às pessoas. Nós nos apegamos a uma condição de poder ou a um status, por exemplo, um cargo na empresa, né? Nós nos apegamos a uma condição de amizade. Nós nos apegamos ao passado, a uma experiência que nós vivenciamos lá atrás e quando ficamos
vivendo novamente aquela experiência e querendo que aquilo se repita, isso também é um tipo de apego. Então é o apego, Gisele, que a gente não consegue tocar, não consegue pegar, né? Mas é também um apego que gera na gente esse sentimento que é negativo, porque o desapego faz com que a gente sinta medo de perder. Mas o desapego não pode ser confundido com a nostalgia, né? A nostalgia é um tipo de apego. Ah, é? É o apego ao passado. É o apego a essa experiência do passado. E muitas vezes eu não me liberto para novas experiências futuras porque estou preso à experiência que vivi no passado. Né? Um exemplo disso, eu atendi uma pessoa na semana passada, um homem, e ele falou assim para mim: Natasha, eu amo a minha esposa e estou muito feliz com ela, mas eu tenho uma ex-namorada que eu não posso ver, a gente tem uma química, a gente tem uma coisa muito especial. E aí eu falei para ele assim, falei: olha, o que você está vivenciando com relação a essa ex-namorada é uma ilusão. Você está preso a uma experiência que você teve lá no passado. Possivelmente, um reencontro entre vocês hoje, de fato, se vocês se reencontrarem de fato e quiserem namorar, vocês vão perceber que não vai ser bom como no passado. Por quê? Porque o cidadão, o indivíduo, ele está apegado a uma experiência que ele teve lá atrás. Ele era outra pessoa, essa moça também era uma outra pessoa. Então, o fato dele estar apegado a essa ex-namorada, a essa experiência que ele teve no passado, deixa ele preso para viver plenamente o casamento feliz que ele tem hoje. Tá vendo? Isso é complicado e isso tem tratamento. Tem tratamento. E é isso que a gente quer mostrar para você hoje, aqui no nosso bate-papo Novo Tempo. Já chegou alguém por aqui participando? Vamos lá? Tá dizendo assim: Natasha, boa tarde. Eu me apeguei muito no emprego e perdi. E eu acho que não vou conseguir ter outro emprego, fazer tudo diferente. O que eu faço? Então, desapega. X. Desapega, né? É isso aí. Se apegou a uma experiência passada. O emprego já foi, ela viveu essa experiência. Essa pessoa precisa olhar para essa experiência e tirar o aprendizado dela. Ela pode se perguntar: o que eu pude aprender nesse emprego? O que eu posso deixar para trás? Que experiência ou que comportamento que eu tive que não foi bom e eu preciso deixar para trás? E qual é o comportamento que vai me servir de agora em diante? E ela pode projetar um trabalho que ela deseja para o futuro e entrar em ação, porque nada muda se a gente não entrar em ação. Então, o que ela precisa agora? Ela precisa tirar um aprendizado dessa experiência e entrar em ação buscando uma experiência nova. É óbvio que ela vai conseguir outro emprego, outro trabalho. Basta... outra experiência Isso também, aí, né? viver outra experiência. Basta que ela entre em ação. Ok, tá aí uma dica para você então, viu? Obrigada pela participação. Você pode fazer o mesmo também, você que está me ouvindo agora, enviando a sua dúvida, a sua sugestão de tema, quem sabe para o próximo. Quem sabe também você pode enviar aqui alguma situação que você já viveu. Quer compartilhar? Então mande 99820-7343. E no nosso Facebook tem alguma participação? Tem algum abraço? Nosso Facebook tá com bastante gente aqui, o pessoal elogiando o tema, e da Zilma falando aqui: ótimo tema, a Rose, Berê também falando muito bom. Berê tá sempre com a gente, um abraço, Berê. Um abraço, Berê. Nossa, muita gente aqui, Gi, não dá pra gente falar o nome de todo mundo, mas eu quero agradecer muito a participação de vocês. Tá certo. Vamos lá então, por que o apego pode nos prejudicar, Natasha? Vamos lá. O que é o apego de proteção, por exemplo? Conta pra gente. Vamos lá, como que o apego nos prejudica? Sabe quando a pessoa fala assim: eu sou desapegada, eu não me ligo a nada, eu não me apaixono, não me apaixono por ninguém. Pra não se apegar. Para não se apegar. Esse discurso, normalmente, é o nosso mecanismo de defesa do ego entrando em ação para nos proteger da dor, para nos proteger de uma possível dor.
Então isso é natural quando nós temos muito medo. Medo de sofrer, medo de viver uma experiência negativa e não conseguir superar. E esse tema, ele é bastante profundo, Gisele, porque as pessoas que têm muito medo, quando elas conseguem uma conquista, elas entram no processo de autossabotagem, porque elas acham que elas têm tanto medo de um dia perder aquilo que elas conseguiram, que elas se sabotam. Então, é típico aquele namoro onde a pessoa tem tanto medo de sofrer que ela termina o namoro por nada, porque ela tem medo que a outra pessoa termine com ela. Nossa! É um processo de decisão sem lógica. Mas as decisões emocionais, elas são assim mesmo, elas não têm lógica. É o nosso sistema límbico, uma partezinha do nosso cérebro primitiva que fica aqui atrás, é ele entrando em ação. Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento, a gente entrar em conexão com a gente mesmo. O que o apego faz com a gente? O apego faz com que eu deposite a minha felicidade em coisas ou situações que estão fora do meu controle, que estão fora de mim. E isso aumenta o meu sentimento de medo. Então, o apego, quando eu penso, eu só vou ser feliz se eu tiver esse emprego com determinado salário. Eu não posso perder esse carro, porque se eu perder esse carro eu vou ser infeliz. Eu não posso perder esse casamento, porque se eu perder esse casamento, nunca mais eu vou ser feliz na vida. E por aí vai. Então, a gente cria apegos a coisas, pessoas, situações, ideias, porque nós depositamos ali a nossa felicidade. E aí, o desapego de proteção é esse movimento contrário. É o movimento que nós fazemos por não querer. É muito natural a gente ouvir, eu não gosto de dinheiro, não quero saber de dinheiro, eu posso viver na simplicidade, ou eu não me apaixono por ninguém, justamente porque tem medo de ter e perder, então prefere nem ter. Ou tem medo de correr atrás também, né? Sim, mas o desapego de proteção é isso, é o falso discurso de que não quer aquilo, é um falso discurso. Isso te distancia do seu eu interior. Isso te distancia de você mesmo, da sua força, da sua conexão com Deus. Então, esse desapego de proteção é uma hipocrisia, mas é um mecanismo de defesa do ego. Todos nós temos em algum grau esse desapego de proteção. É patológico, é problemático quando isso é num grau muito alto. E aí a gente encontra pessoas que nunca se casaram, ou pessoas que vivem na mediocridade, ou pessoas que vivem na miséria. E aí são pessoas que entram mesmo num ciclo destrutivo. Então, né? O apego em excesso principal. Tudo que é em excesso sobra, porque não te prende e não te deixa crescer. Então, se apegar a coisas que estão te impedindo de crescer, melhor desapegar. Exatamente. Tem uma história ótima de um viajante. Amo essas histórias. Ele conta que ele estava fazendo uma viagem pela Europa. Foi a primeira vez que ele foi para a Europa. E ele estava em Paris, numa estação de trem belíssima. Só que ele estava com tanta mala, com tanta coisa que ele viajou, com tanta roupa, com tanta coisa, que ele não conseguia se movimentar e ele não pôde conhecer a estação de trem, porque ele não conseguia se movimentar com tantas coisas. E isso é muito simbólico para nós. Às vezes a gente fica apegado a emoções, a gente fica apegado a experiências, e isso nos impede de levar ao movimento. E a vida sem movimento, ela é muito sem graça, ela é muito triste, a vida precisa de movimento. Então a gente precisa olhar para as bagagens que a gente está carregando. Eu falo para os meus pacientes que eles carregam mochilas com pedras muito pesadas e totalmente desnecessárias. Então é importante deixar essas pedras, solta isso. Essas pedras muitas vezes são orgulho, muitas vezes são a mágoa, o nosso egoísmo, né? São as pedras pesadas que impedem a gente de levar a vida para o movimento. Verdade, e às vezes é difícil soltar essas
pedras não é que é difícil, mas a gente coloca na cabeça que a gente precisa delas. Não é, de certa forma, não diretamente com essas palavras, mas fica ali na mente e você não consegue largar essas pedras dentro das nossas mochilas. Exatamente. Uma pedra também muito pesada e comum é a necessidade de sempre ter razão. Não é? Isso é o orgulho. O orgulho é uma pedra pesadíssima que a gente carrega. Eu tenho para mim uma crença fortalecedora que é a seguinte: eu sou feliz com o que eu tenho hoje. Isso é uma crença minha, Gisele. Eu, Natasha, eu falo isso para mim todos os dias. Eu sou feliz com o que eu tenho hoje. Eu sou feliz na cidade que eu moro, com os amigos que eu tenho, com a família que eu tenho, com o trabalho que eu tenho. Eu sou feliz com o que eu tenho hoje. E eu posso ter mais. Isso não significa que eu vou estagnar, não é isso. Mas acomodar, exatamente. Mas eu sou feliz com o que eu tenho hoje. E isso é maravilhoso, porque isso faz você ser grato e perceber quantas coisas maravilhosas tem na nossa vida. Verdade. Não é? Ótimo. Natasha, chegou uma participação por aqui, não disse qual é o nome, mas só diz assim, ó. Gostaria que a Natasha explicasse por que muitas pessoas mantêm relacionamentos adoecidos que fazem mal, mas não conseguem se libertar. Ótima pergunta. Muitas vezes, analisando a infância dessa pessoa, a gente consegue entender. Muitas vezes essa pessoa ela foi educada, ela conviveu com referências de relacionamentos sofridos. Então, na mente dela, o relacionamento é assim mesmo. Ela não se sente merecedora de um relacionamento melhor. Tem um filme maravilhoso. O título do filme é Ele Não Está Tão Afim de Você. E logo no começo do filme, tem uma cena que ilustra muito bem isso que o ouvinte está falando. Ela tá no parquinho e ela olha um garoto, uma criança, sei lá, uns 7 anos, 6, 7 anos. E aí ela olha um garoto da mesma idade e ela dá aquele sorriso apaixonado pro garoto e ele se aproxima dela. Quando ele se aproxima dela, ele dá um tapa nela. E aí ela levanta e vai chorando pra mãe e a mãe fala assim: ah, meu amor, ele fez isso com você porque ele te ama, mas ele não sabe lidar com amor. Nossa. Então essa é uma referência muito negativa desde a infância que ela vai tendo dos relacionamentos. Relacionamento tem que ser saudável, gostoso, com respeito, um cuidar do outro. A gente tem que estar muito à vontade e livre para dizer para o outro quanto a gente ama. É um relacionamento sem cobranças, de aceitação e respeito. Sem agressão. Esse é um padrão de relacionamento saudável, com discussões, com problemas, é claro, mas problemas que são superáveis. Então, o que essa moça está colocando aí é muito interessante que ela pudesse analisar a infância dela. Provavelmente ela tem referências negativas de relacionamento e ela não se sente merecedora de um relacionamento saudável. Então, ela precisa tratar essa autoimagem que ela tem. Ela precisa tratar essa referência que ela tem de relacionamento, porque relacionamento que maltrata não serve para ninguém. Não mesmo. Se a agressão fosse boa, o mundo não estaria na situação que se encontra hoje. Exatamente. E eu abracei mesmo a causa do combate ao feminicídio, Gisele, porque são muitas mulheres sendo agredidas. E a gente precisa, sim, trabalhar esse novo modelo mental, porque a mulher ela é muito tolerante com a agressividade. Certo, é verdade. E não denuncia, e acontece uma série de coisas que nós já conversamos aqui. Exatamente. Que quem sabe a gente não volta com esse assunto. Né? Então, esse apego a um relacionamento nocivo, ela precisa tratar isso, porque ela merece um relacionamento respeitoso, com toda a amorosidade que é possível num relacionamento. Muito bem. Mais uma dúvida por aqui, nosso amigo Nilcinho do Juncado. Abraço, Nilcinho. Obrigada pela participação. Ele diz assim: eu gostaria de saber se desapego emocional tem sintomas. Para ter sintomas, é uma doença? Vamos lá, né?
Quando é que vira uma doença? Quando é que é patológico? Quando te impede de prosperar. Então, desapegar significa deixar ir, deixar fluir, significa soltar, liberar. E é muito importante a gente deixar liberar, a gente deixar ir aquilo que nos faz mal. Então, o sintoma de um desapego emocional é quando você não tem medo de perder. Esse é um sintoma do desapego. O sintoma do apego é o medo de perder. Ok. Vamos lá, 4 horas e 21 minutos, o nosso bate-papo vai seguindo. Natasha, mais uma dúvida por aqui, a gente quer compartilhar com você. E se você também tem alguma dúvida, só enviar que a Natasha está pronta para te responder, tá bom? Mais um ouvinte, ela não quis se identificar, mas ela diz o seguinte, que ela já foi traída, só que o marido não confessou, mas aconteceu. Ele largou, depois voltaram, e ela ficou sabendo que ele falou que não deixou porque tinha uma vida financeira, que ela deixou porque ele não tinha uma vida financeira boa. E porque e também voltou porque ela é muito trabalhadora. E tem medo de frustrar em outro relacionamento. Então ele voltou porque ela era bem, né? Ela sabia financeiramente. Exatamente, ela conseguia resolver as situações. E ele tinha medo de entrar em outro relacionamento que não fosse igual que tinha com ela. E ela quer saber o que ela faz nessa situação, ela quer saber a sua opinião. É tão difícil dar uma opinião com tão pouco. Primeiro assim, que o terapeuta ele não dá opinião, mas a gente ajuda a pessoa a pensar. Então, ela está com o rapaz, é isso? Ela está com ele. Está com ele. Então, se você... 34 anos de casado. 34 anos de casado. Gente, 34 anos não são 34 dias, é bastante tempo. Muito tempo. Né? Se ela está com ele, o que ela precisa fazer é trabalhar para que esse relacionamento seja bom, seja gostoso. Como é que ela faz isso? Primeiro passo, desenvolva o autoamor. Desenvolva o amor por você mesmo. Se ame, faça coisas por você. Usa as 5 dicas que nós demos para elevar a sua autoestima no programa passado. Certo. Né? Primeiro a gente tem que se amar. Quando a gente se ama, a gente tem condições melhores de amar o outro. Quando a gente não se ama, o que acontece? A gente cobra do outro. É difícil falar do relacionamento dela com tão poucas informações, mas esse dado que ela coloca, que ela tem uma condição de vida boa e os dois juntos, ela precisa tomar um cuidado para não ser mãe dele. Ela tem que lembrar que ela é esposa dele, né? E infidelidade, gente, a gente pode fazer aqui um dia sobre infidelidade. Infidelidade é a maior ambiguidade do ser humano, porque todo mundo é contra e eu vou chutar que 90% trai. Então é uma das maiores ambiguidades do ser humano. E o que eu vou dizer para ela é o seguinte, é possível sim superar uma situação de infidelidade no casamento e ser feliz e plena. Inclusive, eles já superaram, acho que ela só quis compartilhar mesmo a situação. A situação. Mas eles já superaram, estão juntas há 34 anos. Então, né? então a dica é sempre essa, autoamor. Esse é o caminho do amor, é autoamor. Quando a gente se ama, a gente consegue amar o outro também. E o interessante é que conseguiram se perdoar. Conseguiram se perdoar. A parte mais difícil, né? Isso. Mais uma participação por aqui. Boa tarde. Já tem 10 anos que separei do meu primeiro ex-marido e tenho uma filha e amo ele ainda. A gente, quando se vê, a gente se olha e dá aquele frio na barriga de vez em quando. Ele pede pra gente repetir o passado. Eu falei que não porque pode me machucar, mas amo ele ainda e ele gosta de mim. Ainda ele é casado e eu sou casada também hoje. O que devo fazer com essa situação? Natasha. De novo, né? O terapeuta não dá dicas. A gente só te ajuda a pensar. Primeiro, ela precisa decidir o que ela quer para a vida dela. Se ela já está em um relacionamento e ele também, o fato deles nutrirem um possível reencontro é um amor platônico, é uma ilusão. Então, e é também
também, Gisele, um risco grande para infelicidade. Tanto do relacionamento que os dois têm, né? Porque os dois são casados agora, cada um tem o seu Exatamente. relacionamento. E uma frase que ela disse que chamou atenção é viver o passado, repetir o passado. Isso não é possível. Não, isso não é possível, isso é uma ilusão. E tem até um poema, mas eu não me lembro bem do poema, mas o poema diz assim, que quando um pato ele navega pelo lago e ele sai do lago, o reflexo dele não fica no lago. Assim também é a nossa vida. O que eles viveram no passado, ficou no passado. Ela está vivendo um amor platônico, ela está vivendo uma ilusão de achar que um reencontro entre eles pode ser tão bom quanto foi no passado. Então, existe uma chance muito grande de haver uma frustração, porque a expectativa dela está altíssima. E ela fala por ele, mas a gente não sabe se a expectativa dele também é É essa. a mesma. Em relação agora ao atual dela, o que ele pensaria dessa situação? Não é? Ia dar outras boas. Então, é uma série de problemas aqui que a gente só mesmo uma sessão para ajudar. Para ajudá-la, né? Mas assim, o que eu posso te dizer? Eu vou te fazer a pergunta, o que você quer para a sua vida? Qual é o seu objetivo? Na vida a gente tem que fazer escolhas, né? E tem escolhas que não são compatíveis, não é? Eu adoraria comer chocolate todos os dias, mas se eu comer, eu vou engordar muito, então eu não posso, então são incompatíveis. Então, talvez ela queira viver um romance furtivo com o ex e manter um casamento feliz. São duas escolhas incompatíveis. É uma ilusão achar que dá certo. Inclusive, eu tinha encontrado um verso bíblico que a gente gosta bastante. Se encontra em 1 Coríntios 10, verso 23. O melhor guia para a nossa vida é a Bíblia. E diz assim, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso aí. Não é? Isso aí, exatamente. A Bíblia é sagrada, o melhor guia para a nossa vida. A gente tem que fazer escolhas, né? E tomar decisões. Agora vamos lá. Por que que desenvolvemos o apego? Então, nós desenvolvemos o apego por um mecanismo de defesa nosso para lidar com o medo. Então, o apego, ele está muito ligado ao ciúme. Nós temos ciúme e aí nos apegamos. Lembra do programa de ciúme? E o ciúme está ligado ao medo. Então, o apego é a nossa necessidade de controlar aquilo para que aquilo não nos escape. Então, é a necessidade de controlar os objetos, é a necessidade de controlar as pessoas, a necessidade de controlar o cargo no qual eu ocupo na empresa, ocupar um título que eu tenho, às vezes até um cargo na igreja. Verdade. Não é? Verdade. Então, são apegos, nós nos apegamos porque nós achamos que sem aquilo nós seremos infelizes. Então, a gente precisa controlar, né? ou inferiores, isso. Então, a gente precisa se apegar àquilo para poder ter total domínio e controle. Ótimo. Agora a gente falar desapegar realmente é fácil. Mas como desapegar, Natasha? Como desapegar, né? Eu vou repetir uma frase que eu já falei nos outros programas, é uma crença minha também. Mudar dói, mas não mudar dói mais ainda. Então, desapegar dói, mas não desapegar dói mais ainda. Deu algum probleminha aí? Deu. O pessoal do Facebook tá me ouvindo bem, mas na transmissão da rádio é que deu um probleminha, gente. Gil, tá normal. Tá normal? Aqui passando bem. Vamos, ao vivo é assim. Agora sim. Agora voltou. Fala agora a sua crença, de novo. Então vamos lá, a crença, hein? Desapegar dói. Pode falar? Desapegar dói, mas não desapegar dói ainda mais. Porque desapegar te deixa livre, te deixa leve. Lembra da mala do meu amigo? Se ele não tivesse com tanta mala, ele poderia ter viajado muito melhor, ele podia ter conhecido muito mais lugares. Então, o apego nos aprisiona. O apego, ele nos dá uma falsa sensação de segurança, que é o que o controle nos traz. O controle nos dá essa falsa sensação de segurança.
Então eu trouxe aqui, Gisele, 4 dicas para ajudar as pessoas a desapegar. Opa! 4 dicas. Papel e caneta na mão, anotando as dicas. Anotando as dicas, são dicas super fáceis. Primeira dica: assuma a responsabilidade sobre sua vida, por si mesmo. Seja responsável por sua vida. Reconheça isso. Isso vai te dar autonomia. O que eu quero dizer com isso? Que se o seu namorado ou seu marido, por exemplo, não quer ir no cinema com você e você ama cinema, vá você ao cinema sozinho. Não é? Que se você perdeu esse emprego que você tanto gostava, assuma agora a responsabilidade para conseguir outro emprego para você. Quem sabe seja até melhor. Seja até melhor. Vai se capacitar, vai fazer curso, vai se preparar para você conseguir um outro emprego. Então, assuma a responsabilidade sobre sua própria vida. Segunda dica: viva presente e consciente. São 2 palavras mágicas que transformam a nossa vida: presente e consciente. Viva o momento presente. A única coisa que você tem controle é no seu momento presente. Você pode escolher o que você vai fazer com o seu tempo, com seus recursos, com a sua saúde, com a sua inteligência. Não viva no passado. O passado serve para a gente olhar para ele com muito amor e gratidão e agradecer pelo aprendizado que ele nos deu. Mas o passado passou. E o futuro ainda está por vir. Muita coisa pode mudar. Muita coisa. Mas o futuro que eu desejo, eu construo hoje. Então, viva o presente, porque o presente você tem total domínio sobre ele. Né? Então, se essa moça quer um emprego melhor, por exemplo, o que ela está fazendo no momento presente? Ela está perdendo tempo resmungando, ou às vezes se lamentando, ao invés de melhorar um currículo, de fazer um curso, de se colocar no mercado. Então, use melhor o seu tempo presente. Terceira dica: liberte-se e liberte os outros. O que eu quero dizer com isso? Pega essas pedras pesadas que está dentro dessa mochila que você está carregando, o orgulho, o egoísmo, o medo. Tira isso das suas mochilas para você se libertar. E depois, liberte as pessoas também. O amor das pessoas, o reconhecimento das pessoas, a afetividade das pessoas é algo que precisa partir de lá para cá. Então, eu não posso cobrar isso das pessoas. Quando eu cobro a afetividade, eu estou violentando o outro. Então, quando eu quero ter afetividade, a dica que eu dou é o seguinte: dê afetividade. Você quer ganhar um beijo do seu marido? Aí você fica esperando ele te dar o beijo? Não, vai lá e beija ele. Você quer ganhar um abraço do seu filho, adolescente, rebelde, que não quer mais encostar em você? Vai lá, você encosta nele. Não é? Então, liberte-se do orgulho, do egoísmo, da necessidade de controle e liberte os outros também. E por último, a quarta dica. Mas não menos importante. Não menos importante, aceitação. Palavrinha mágica também. Aceitação. Aceite que na vida nós teremos que perder algumas coisas. Isso é natural, as coisas vêm e vão, são cíclicas. Então, na vida, nós vamos perder pessoas, nós vamos perder saúde, nós vamos perder afetos. Na vida, nós vamos perder amigos, empregos, não é? E isso é natural, isso faz parte da vida. Então, no começo do programa, uma moça falou do luto, certo, não é? foi. E eu disse assim, o luto é muito difícil de ser vivido porque nós não falamos sobre a morte. Nós precisamos falar sobre a finitude da vida. A vida termina, isso é um fato. E a gente precisa aceitar que as pessoas se foram. E aceitar que nós temos uma vida e que precisamos vivê-la. Então, aceite as perdas são naturais. É claro que a dor vem, a gente vai sentir dor por perder as coisas, mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu vou escolher por quanto tempo eu vou sofrer por ter perdido aquilo. A gente vê tantos casos, por exemplo, de catástrofes, onde as pessoas perdem as casas, as fotos, as lembranças, não é?
E aí tem pessoas que ficam anos preso naquilo ali e não consegue desenvolver a vida, porque perdeu a casa, as roupas. E tem pessoas que no outro dia já estão lá com rodo, vassoura, pano de chão, vamos limpar, vamos reconstruir, vamos refazer. Recomeçar. Então é isso, quando a perda vier, sente a dor, porque a tristeza é importante de ser sentida, sente a dor, mas deixa fluir. Recomece depois. Não perca a esperança, porque a nossa maior esperança é de um dia reencontrarmos aqueles que já se foram. A gente tem saudade, porque infelizmente, depois que o pecado entrou no mundo, o salário do pecado é a morte. Não é? E nós temos medo da morte, nós todos vamos passar por isso. Mas Deus dá a vida e Ele vai devolver a vida. E nós precisamos falar das dores, né? A gente precisa falar das nossas dores. A gente aprende que tristeza é uma emoção negativa. E não é, a tristeza é necessária para eu poder reconfigurar minha mente, reconfigurar minhas escolhas, reconfigurar minha vida. A tristeza é uma emoção muito importante para eu restabelecer o equilíbrio na minha mente, mas ela precisa ser sentida. Então, quando a criança chorar, deixa ela chorar. A gente fala, para de chorar, menino. Não. Deixa a criança chorar. E quando a gente quiser chorar, que a gente também chore. E chora os pés em Salvador, o melhor lugar do mundo. São 10 horas e 37 minutos. Natasha, chegou o fim do nosso bate-papo no Novo Tempo. Semana que vem a gente volta com muito mais. Mas antes de partirmos, me conta aí de novo. Fala para aqueles ouvintes aí aquela promoção que você está fazendo aqui dos encontros de vivência. Conta aí como é que vai ser. Vamos lá, nós vamos fazer 2 grupos de vivência para desenvolver a autoestima. Esses grupos vão acontecer na quarta-feira, dia 8 de novembro, de 7 às 10 da noite. Isso. E no dia 12, que é um domingo, de 9 ao meio-dia. Grupo de no máximo 10 pessoas, vai ser presencial aqui em Nova Venécia. E nós temos condições especiais para os ouvintes da Novo Tempo e do Facebook. Então, quem quiser participar, é um momento muito gostoso de aprendizado, é um momento de despertar. E quem quiser participar, entra em contato com a gente, pode mandar o WhatsApp para mim, 997144912, ou pode mandar mensagem pelo Facebook, ou pode mandar para a rádio também. Mas a promoção termina hoje. Então, só as pessoas que entrarem em contato com a gente até hoje para ganhar o benefício que nós estamos oferecendo para os ouvintes da Novo Tempo. Então não perca essa oportunidade. A promoção para os ouvintes da Novo Tempo é só hoje. Então já pega seu WhatsApp aí, já mande para a Natasha. Pode entrar em contato com a gente também no nosso WhatsApp, 998207343, que a gente encaminha para ela, tá bom? Isso aí, basta colocar. Eu quero meu bônus de ouvinte Novo Tempo. Já chegou uma mensagem por aqui. Já chegou, né? A Sandra falou, eu quero meu bônus. Aqui também já chegou. Que legal. Eu vou entrar em contato com todos vocês, ok? Muito bem. E nosso próximo bate-papo, a gente vai falar sobre... Nosso próximo bate-papo, nós vamos falar sobre autoconhecimento. Show de bola. Não é? Nós falamos de autoestima e falamos que uma das dicas da autoestima é o autoconhecimento. Hoje, uma das dicas que nós colocamos aqui é ser responsável por você mesmo e por isso o autoconhecimento. Então, no próximo programa, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como a gente começa esse caminho do autoconhecimento. Ok. Ok? Vai ser bênção pura sem mistura. A gente espera por você. Até o próximo bate-papo. Novo Tempo. Nossa, hoje passou que eu nem vi, né? A gente não vê passar, né? Não. Mas sabe o que é? 4h40. É muito conteúdo, né, Né? Gisele? Hoje teve muitas participações aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Olha só, eu nem consegui mandar beijo. Pessoal do Facebook, não deu tempo de mandar beijo. A gente teve muita participação aqui, mas olha, vou olhar o recadinho de todos vocês aqui e vou responder para todos. Deu muita gente aqui no Facebook, deu muita gente no WhatsApp. A gente não consegue se organizar a tempo, né? É muita gente entrando em contato. Mas eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. O programa tá muito legal.
E a participação de vocês é fundamental, porque vai direcionando o nosso discurso e nós queremos falar aquilo que vocês querem ouvir, tá bom? Muito obrigada. Nosso próximo encontro, Dicas de Autoconhecimento. Um beijo para vocês. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, me ajuda a compartilhar, me ajuda a espalhar essa mensagem. Vamos espalhar mensagens positivas para o bem, tá bom? Um beijo para vocês.